muito honrado, muito obrigado ao PP por esse reconhecimento. Mogi das Cruzes agradece e eu agradeço profundamente a vocês por terem me escolhido liderança regional. Muito obrigado, uma boa noite. Bem-vindos a mais um Mel Talk. Bem-vindos a mais um Mel Talk. Mel Talk tem o propósito de trazer a inspiração através da verdade, para que você olhe no espelho e viva de uma forma mais feliz, mais leve e abundante. Olá, bem-vindos a todos a mais um Mel Talk. E hoje é com muita honra e prazer que eu tenho aqui para vocês ele, que além de ser avô da Manuela, é diretor de operações da TV Diário, filiada da Rede Globo. Com vocês, Renato Cossenza. Oi, Melissa. Prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você nessa nova etapa da sua vida. A gente que se conhece há muito tempo. Estou muito feliz de estar aqui. Então, estou aqui à disposição para a gente bater um papo maravilhoso e seguir em frente. Antes da gente começar, eu queria fazer minha autodescrição. Eu sou um homem branco, cabelos curtos, um pouco careca, olhos claros. Eu estou vestindo uma camisa azul clara, estou de calça jeans, sapato preto, e estou aqui à disposição. É uma honra estar aqui com vocês. E agora eu vou começar então o nosso bate-papo com o Renato Cossenza. Renato, um passarinho me contou que você veio da matemática e agora está na comunicação. Como foi essa transição? Ah, Melissa, isso eu sou apaixonado por exatas. Sempre fui. A minha primeira formação foi em ciências de tecnologia, de computação. Eu fiz programação em COBOL, em Assembler. Isso quando eu tinha 15, 16, 17 anos. Então eu sempre me dei muito bem, quase fui fazer engenharia, tal e tudo mais. E aí eu fui fazer matemática. Eu adoro matemática. Fui fazer matemática e nesse processo que eu estava fazendo matemática, eu entrei na TV. E aí me apaixonei pela comunicação, e aí eu terminei o curso de matemática, porque eu acho que isso para mim é para a vida, né? Uhum. Matemática para mim é para a vida. E depois eu fui fazer comunicação. Me apaixonei em comunicação e estou até hoje, 38 anos já nesse mercado de comunicação, junto com a Globo e tudo mais. Então, eu me apaixonei e essa transição foi muito rápida. Assim, eu continuo ainda usando algumas coisas da matemática no dia a dia, como todo mundo tem que usar, Sim. mas a minha paixão é comunicação, é poder levar a informação para as pessoas. Isso me atrai muito, me apaixona. Que bacana. E levar as informações corretas, né? Eu Exato. acho que porque fake news está cheio, e daí a gente ter as informações corretas e a partir daí tomar uma decisão é importante. Sem dúvida. A gente vive um momento extremamente delicado com relação a fake news. Então, assim, o que a gente orienta e recomenda e pede para as pessoas não aceitarem aquilo que está nas redes sociais, não aceitarem a mensagem que recebe. Então, por favor, você que está nos vendo aqui, você que está assistindo, você está acompanhando a gente, chequem a informação. A gente recebe 1 bilhão de informação por dia e, às vezes, a gente acha que aquilo é verdade. E não é. Então, vai atrás da informação. Procure um site especialista, de um jornalista profissional. Procure... você vai ter a tua referência de fonte de informação com qualidade e jornalismo profissional. Então, visite um site de jornalismo profissional. Se for verdade aquilo lá, ele vai estar em algum site de jornalista profissional. Ele vai estar em algum meio de comunicação profissional. Se você não encontrar aquela informação, descarte. Recentemente, eu tive a honra de participar do Festival LED, né, Luz para a Educação e tal. E lá eu vi uma palestra de um influenciador digital, que ele tem 45 milhões de seguidores. Ele falou um negócio muito sério, muito sério. Chequem quem os seus filhos estão seguindo. Se o influenciador estimular a pesquisa, esse cara é bom. Se o influenciador querer impor uma verdade, sai fora desse cara. Então, assim, isso você traz para a fake news. Não aceite qualquer informação como sendo verdadeira. Vai pesquisar, vai atrás e não compartilhem, pelo amor de Deus. Não compartilhem. É uma bola de neve, né? É uma né? bola de neve. E aí, aquela velha máxima, né?
uma mentira contada várias vezes, ela se torna verdade para algumas pessoas, né? E aí as pessoas mudam de vida, mudam de estilo de vida, deixam de tomar vacina, deixam de ir ao posto médico, deixam uma série de coisas que prejudicam a própria saúde. Então, tomem cuidado, chequem a informação. E assim, no meio de fake news, a gente tem que ter um jornalismo sério, a gente tem que procurar veículo sério com responsabilidade. É essa a orientação que a gente dá para todo mundo. Procure gente séria, né? E, Renato, a comunicação, eu acho que é a essência aí do relacionamento entre os países, o relacionamento entre as religiões. Como você vê a tecnologia a favor dessa comunicação entre os povos? Eu acho que a comunicação ela é fundamental para o ser humano. O ser humano não vive sem comunicação. Inclusive, eu escrevi um artigo uma vez para um livro em que eu fui resgatar a comunicação uterina. Então, o bebê se comunica com a mãe antes mesmo dele nascer. Então, a comunicação é a raiz do ser humano. O ser humano precisa se comunicar. E se a gente voltar nos primórdios, não tinha a fala, né? Mas as pessoas, naquele tempo eles se comunicavam através de gestos. Então, assim, a comunicação faz parte. E a gente vem no mundo, durante muito tempo, a comunicação que a gente chama de comunicação tradicional, né? Você se comunicava através de carta, através do telefone fixo, não existia celular. Então, você tinha um contato presencial muito maior. Aí veio um cara chamado Steve Jobs, que em 2006 inventou o iPhone e mudou a humanidade. Então, assim, eu acho que a gente como ser humano e humanidade deve muito a ele, porque foi através do iPhone que transformou o mundo da comunicação. A origem dessa transformação foi no iPhone, que a gente deixou de ter um celular na mão e passou a ter um mundo de opções na mão, né? Então, ele é transformador nesse sentido. E aí a velocidade das coisas é tudo muito em real time, é tudo muito rápido, é tudo muito. E é aquilo que eu comentei anteriormente: é um turbilhão de informações que a gente recebe. Então, eu vejo uma rede social hoje, e no futuro, eu vejo como se fosse uma relação que você tinha antigamente com as pessoas. Então, você tem que saber falar a verdade, você não pode omitir, você tem que. E assim. Redes sociais é um mundo de conto de fadas, né, Lelê? É tudo lindo, maravilhoso. A vida não é assim. A vida não é assim. A vida tem seus percalços, a vida tem seus problemas, a vida tem suas dificuldades. Então, eu acho que falta isso nessa comunicação de redes sociais. Agora, que essa facilidade integrou o mundo, como você disse, quer dizer, os povos estão. Que nem você está lá nos Estados Unidos, nós estamos aqui, a gente fala como se você estiver no Japão, se estiver na China, se estiver na Índia, se estiver em Marte, você fala, em Lua. Quer dizer, essa facilidade de comunicação aproxima os povos, quebrou barreira, né? Você imagina, na época do descobrimento, quanto tempo demoraria para fazer uma comunicação? Sim. Anos, meses. Hoje não, hoje é instantâneo. Então, isso é maravilhoso na questão de cultura, de disseminação de cultura, de disseminação dos povos, do conhecimento dos povos. Quer dizer, a possibilidade de conhecimento que você tem hoje em dia é maravilhosa, é espetacular. Então, esse é o lado bom dessa tecnologia toda, dessa evolução de comunicação que a tecnologia nos trouxe. É você poder ter acesso a tudo a qualquer momento, a qualquer hora e com muita rapidez. E vem muita coisa por aí ainda, né? Vem, A né? gente Vai só mudar muito rápido, né? muito rápido, muito rápido. Quer dizer, o que a gente demorou 100 anos para evoluir, agora nós vamos evoluir em 5 anos. Sim. A gente está na fase de transição aí de uma tecnologia que vem realmente para tomar conta. A gente está começando a trabalhar com inteligência artificial. Eu não tenho dúvidas que a inteligência artificial vai ser um divisor de águas. Sim, também acredito nisso. Tanto para o bem como para o mal. Né? Vai da índole de quem está usando. Exatamente. Então, assim, com a inteligência artificial, nós vamos ter muito mais tempo para outras coisas. Porque aquele tempo que você perde pesquisando, fazendo uma coisa, ela faz para você. Aquilo que é automatizar as coisas, essa inteligência artificial vai fazer para você. Agora, você tem que ter discernimento, você tem que ter respeito, você tem que ter ética de como usar, de como fazer. Então, assim, vai ser um aprendizado para a gente essa inteligência artificial. Agora, eu não tenho dúvida que vai virar um Google na nossa vida. Qualquer coisa você vai lá no Google, qualquer coisa você
no futuro bem próximo, não é longe, uhum. nós vamos estar olhando para a inteligência artificial fazendo um monte de coisa para a gente, É. né? Então tenhamos respeito ao próximo e responsabilidade com o que a gente passa para frente. Perfeito. Eu acho que você falou duas coisas brilhantes: responsabilidade e respeito. É fantástico mesmo, fantástico, né? E agora eu quero saber um pouquinho do lado pessoal, vamos dar uma leveza um pouco mais. Você é recém-avô, Recém-avô. recém-avô. Como é que é ser avô da Manuela? É maravilhoso. Eu sempre ouvi que a experiência de ser avô é sensacional, é apaixonante, é maravilhoso, mas assim, é que nem um filho. Você não consegue descrever a emoção e a sensação de ter um filho. E ter um neto é a mesma coisa, é maravilhoso. É aquele amor sem compromisso de educar, é aquele amor que você só quer brincar, você só quer se divertir. É claro que você vai cuidar e tudo mais. Hum, Então, assim, é um amor em dobro, em triplo, eu não sei te explicar, entendeu? Mas é fantástico, é maravilhoso. A Manu está com 11 meses. Então ela está começando naquela fase gostosa de curtir, de de interação, de interagir, se de comunicar. comunicar, exato. Agora está comunicando, porque quando tem 3 meses, 4 meses, é ela e a mãe, acabou, É, né? isso. Agora não, agora a gente interage. Esse final de semana eu estava lá, que né, a Isadora mora em São João da Boa Vista. Eu estava lá, resolvemos fazer um bolo. Ela meteu a mão no bolo e mexeu e comeu. É uma delícia, é E tá tudo farra. lindo. É tudo lindo, é exato, Aham, é aham. farra. Então Que é uma delícia. delícia, eu estou muito, muito, muito feliz, muito mesmo. E espero que venham mais, né? Espero que a Hum, Isadora tenha mais um, dois, três, que o Rodrigo tenha também mais um Aham. monte. E eu quero ter neto, É entendeu? isso. Tá? Experiência maravilhosa, É muito bom. gostoso. Eu também gosto de família grande e criança é vida, né? É vida, Criança traz luz, é traz vida. alegria. É vida. Criança é Uhum. vida. Tudo transforma, tudo muda. A gente é uma família muito bem estruturada, graças a Deus. A gente é apaixonado um pelo outro, a gente se dá muito bem, a gente se curte muito. Cada um está no seu canto, mas a gente se curte muito. Mas agora com a chegada da Manu, muda tudo. Tudo é mais leve, tudo é mais gostoso, tudo é mais tranquilo. É o que você falou. Criança é vida. É Uhum. maravilhoso. Estou apaixonado pela Manu e por essa nova fase da minha vida, né? Que delícia, que gostoso. E nessa fase, nessa nova fase da tua vida, o que que o Renato ainda quer, ainda almeja conquistar? Olha, chega uma fase da vida que você começa a desacelerar. Eu quero conquistar cada vez mais amor das pessoas, a compaixão das pessoas. Eu quero cada vez mais entender mais do ser humano, para dentro das minhas possibilidades, poder ajudar cada vez mais. Isso me motiva, isso me faz avançar e me faz ir para frente ajudando as pessoas. Isso é uma coisa que eu tenho muito comigo e eu tenho certeza que eu ainda vou ajudar muitas e muitas pessoas. Claro, quero uma segurança financeira, que isso que Uhum, é uhum, normal para normal. todo mundo, mas eu acho que eu tenho muito tempo de trabalho ainda, de vida útil, e eu pretendo cada vez me dedicar mais a ajudar o próximo, em todas as suas vertentes, desde a educação, da comunicação, enfim, eu acho que eu tenho essa missão, eu acho que eu tenho, Deus preparou para mim uma missão dessa, de poder ajudar as pessoas, e eu quero muito contribuir com uma sociedade, ajudar uma sociedade melhor. Não é papo de, não Não, é, não não, é, não eu. é, não é filosofia, não, é a gente botar a mão na massa e tentar ajudar os outros a melhorarem de vida, a ter mais conhecimento para melhorar. E quero curtir muito a minha família. E Joia. quero ter muitos netos, e Aham. quero estar junto deles cada vez mais, né? Que é a base da minha vida são eles, né? A minha esposa, minha mãe, meu irmão, meus irmãos, meus filhos, meus netos. Quero estar junto com eles cada vez mais. Isso é um prazer que eu tenho e uma alegria tremenda, entendeu? Então, quero olhar, curtir eles e ajudar as pessoas de qualquer forma, ajudando a educar e ter maior consciência do papel do ser humano, né? Que lindo, Rê, que lindo. E, mas até para você aproveitar tudo isso que hoje você aproveita, você galgou, você trabalhou muito. E me conta como é que foi cada etapa aí da sua vida para chegar onde você chegou. Ô, meu, acho que a gente precisa de umas 4 horas. A Lígia comenta comigo que eu não tenho nada que eu não passei ainda Aham. na vida, né? Mas eu vou resumir aqui. Eu nasci em berço de ouro, então meu pai tinha muita posse, tinha posto de gasolina, tinha caminhão, tinha um monte de coisa. E é engraçado que assim, eu fui crescendo
nessa situação, que tinha motorista, tinha 4, 5, 6 carros, estudava em colégio particular e tudo mais, mas isso nunca me encantou, assim, nunca eu me deslumbrei com tudo isso. Uhum. Eu tive desde sempre que eu tinha que construir a minha história, independente do meu pai, né? Sabia que se meu pai em determinado momento quebrou, as coisas se perderam todo, e eu sabia que se ele continuasse com aquilo, eu teria que ajudar a cuidar desse patrimônio. Mas de qualquer forma eu queria construir minha vida. E muito cedo, eu tenho uma passagem muito cedo com meu pai que eu tinha 12 ou 13 anos, uma coisa assim, e eu acho isso importante. Eu comecei a frequentar o posto de gasolina. E meu pai, não, vem aqui para o escritório, porque você é dono, não sei o que. Eu falei, não, eu quero ir lá no frentista. Eu quero ir lá abastecer carro, abastecer caminhão, quero botar um macacão, que naquele tempo usava macacão, eu quero botar macacão, sujar a mão de graxa. Não, não, você não pode, porque você é filho do dono. Eu falei, então eu não vou ficar aqui. 6 meses depois eu estava trabalhando no escritório com meu tio, de representação, de vendas, de Então, comunicação. esse teu lado de comunicador sempre Começou, teve intrínseco. sempre teve. Eu sempre fui o presidente do clube lá do colégio, eu sempre fui o líder de classe, eu sempre fui, estudei 17 anos num colégio de freira, e eu me dava muito bem com as freiras. Então eu era o cara que ia lá reivindicar as coisas para os Você que ia alunos. pedir para os amigos. Eu ia pedir para os amigos, e naquela época, né, eu jovem, enfim, todo mundo tem a sua fase ruim da história, eu fumava, com 14 anos, 15 anos eu fumava, não façam isso, isso é a maior besteira que pode acontecer. 3 anos depois eu parei de fumar porque eu entendi, mas naquela época, eu consegui convencer a freira para a gente sair na hora do intervalo para poder fumar. Nossa. Enfim, então assim, imagina Gente, você essa é convencer uma ótima. freira para isso. Mas eu sempre tive esse lado assim de buscar uma liderança. E aí, nesse período, eu fui crescendo. Aí eu comecei a fazer um pouco de tudo. Eu ia para o Paraguai, eu fui mochileiro. Eu ia para lá no Uhum. final de semana, trazia perfume, trazia desodorante, calça jeans, tênis, não sei o quê. E fui fazendo meu corre desse jeito, fui evoluindo. Aí veio o primeiro videocassete, as primeiras Ah, filmadoras portáteis. Aí teve uma época que eu tinha 5 grupos de consórcio. Então eu montava grupo de consórcio, 10 pessoas, 9 aham, e eu. O tá. primeiro era meu. Primeiro que vai Primeiro, levar, primeiro meu. sou eu, entendeu? Aham. Então, assim, naquela época um videocassete custava $600. Sim, e É nem todo mundo podia ter. Imagina. Então, Ah, assim, eu pegava $600, eu montava 4, era $2.400 que eu tinha. Então, eu fui fazendo meu dinheiro, fui fazendo meu corre, fui fazendo as minhas coisas. Até que me deu a oportunidade de eu entrar na Globo, lá em São José do Rio Preto. Eu tinha 18 anos, então, realmente, nesse meio da comunicação, foi direto na Globo. foi direto na Globo. Foi. Olha, que lindo. Eu tenho um histórico aí Aham. de ser essa pessoa comunicativa, Sim, sim, líder, entre aspas, sim. nato, mas a minha história na comunicação começou aos 18 na Globo, lá em Rio Preto. Eu entrei na Globo, eu tenho muito orgulho disso. Eu entrei na Globo através de um padrinho meu, que era amigo do diretor na época. E ele me colocou, eu entrei como contínuo, tinha estagiário, Ok. né? Eu lavava banheiro, eu tirava xerox, eu cuidava de jardinagem, eu guiava, eu fazia compra, Com muito orgulho. com muito orgulho, com muito orgulho. Então, as pessoas me veem hoje, o Renato, não sei o quê, diretor. Não, eu só estou o diretor, entendeu? Se Uhum. eu precisar lavar banheiro hoje, eu lavo. Se eu precisar cortar a grama, eu corto. Não tem problema nenhum. Gente, É, mas é real isso. Quem é, conhece o Renato, ele é muito humilde e carismático. Então, assim, eu acho que você não é. Eu não sou diretor, eu estou o diretor. Daqui a pouco eu não vou ser mais diretor. Daqui a pouco eu vou ser só o avô da Manu. aham, Ou o pai da Isa e do Rodrigo, aham. ou marido da Vera. Mas, então, assim, eu fui construindo a minha carreira na Globo. E quando eu entrei, com 2 meses já fui promovido, aí já começou a evolução. Isso eu estou falando de 86. Em 87, literalmente fui para a área comercial da Globo. Só que antes disso, eu acho importante isso. Eu passei por todas as áreas da TV Globo. Todas, Uhum. todas, todas. Ainda como contínuo, ainda como. Então, fui para programação, fui para engenharia, eu fui para o jornalismo, eu fui que a gente chamava de UPJ, O que que é? Unidade Portátil de Jornalismo. Ô, A gente louco. carregava VT ou Aham. fazia iluminação. Ó. Era isso. Então eu trabalhava de manhã na área administrativa, que eu era o contínuo, e à noite eu trabalhava com a equipe de reportagem. Foi uma experiência brilhante que eu tive na minha vida, Você soube das necessidades de cada setor da TV. de cada área. Essa experiência de estar no jornalismo
Melissa do céu, foi uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida. Porque você vê a vida como ela é. Realmente Uhum. você vai na rua para ver como é que é a situação. E eu estava muito empolgado com isso. Porque jornalismo é comunicação. Sim. Acabou. Aí eu estava de plantão no Natal. Me chamaram de madrugada, de 24 para 25, que a gente tinha que fazer um assassinato. Que o cara tinha dado 70 facadas na mulher No Natal. no Natal e passou o carro em cima. Nossa, A hora que eu tinha que ir lá, tinha que filmar, tinha não sei o quê. A hora que eu vi aquela cena, aquilo me deu um imbróglio. um imbróglio, me deu uma coisa. Eu falei, meu, não é isso para mim. Não é isso que eu quero. Eu quero fazer comunicação, mas isso é muito desumano. Isso é muito. Nem tudo é para todo Nem mundo. tudo é para todo mundo. E assim, para mim, aquilo chocou. Eu falei, não é isso que eu quero. Aí eu fui para a área comercial, me encontrei. Ah, Aí na área comercial me tá encontrei. até E hoje. até hoje eu tô lá com a Ali, mas a minha veia é comercial, minha veia é negócio, minha veia é linkar as pessoas para fazer negócio. É isso que eu adoro. E dentro da minha carreira da Globo, eu passei por várias etapas, vários processos. Morei em Santos, voltei para Rio Preto. Aí, desde 2001, estou aqui em Mogi, amo essa cidade, amo a TV Diário. Não pretendo sair daqui, não pretendo ficar aqui na TV Diário por muitos e muitos anos ainda. Sou mogiano. Amei ouvir isso, porque a gente Sou quer você mogiano, pertinho da gente. né? Sou mogiano de coração e de título. Você estava Aham, lá, é você estava lá, verdade. foi me prestigiar. Aham. Então, assim, eu amo essa cidade, eu amo a TV Diário, amo as pessoas que estão na TV Diário e adoro muito esse trabalho. Então, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Isso é primordial na vida, né? É Então, apaixonado, mas não é fácil, né? Você tem que bater metas. Agora, eu sei também que a TV Diário é uma das afiliadas que mais bate metas e mais chega lá, chega lá. né? Assim, o início da TV foi muito difícil, né? Foi um momento de transformação, um momento de mudança de cultura de Mogi da região. Enfim, foi você implantar um mercado publicitário. O começo foi muito difícil, mas logo no terceiro ano, quarto ano, a gente começou a despontar e a gente realmente bate muita meta. A gente, invariavelmente, nós estamos em primeiro lugar na rede, em crescimento. A gente dá exemplo um monte de coisa. Então, assim, é bacana a gente construir, ter uma ideia, construir, realizar e ver gente que tem uma rede por trás fazer menos do que a gente faz com uma emissora isolada. Então, isso é muito gratificante. E a gente tem uma equipe doida, né? Tem a Lísia, que Aham, que eu você amo, ama a amo. Lísia, e a gente se dá muito bem. Aí tem toda a equipe nossa, desde quem começou até quem está hoje, apaixonado por televisão. Então, todo mundo sempre ajudou nas loucuras que a gente tem. Então, isso é maravilhoso. Mas a gente é, sim, referência em vários assuntos dentro da rede, o que é muito gratificante para a gente, né? Então, isso é maravilhoso, Não, com né? certeza, ainda mais para você que lidera a equipe toda É, aí comercial, né? E quem está por trás disso, com certeza deve ser muito é. gratificante. E você vê diferença em quem está começando agora na comunicação, os passos que a pessoa deve galgar para chegar a ser um líder? Tem uma geração aí que é muito complicada. Eu tenho a sensação que a gente vai perder uns 10 anos aí. Vai ter um momento que a gente vai ter um hiato muito grande. Porque vem uma geração que, meu, eles não têm interesse por nada, não quer saber de nada. Isso eu estou falando de geração, não estou falando especificamente da comunicação. Sim. Então, isso vai ser muito ruim para o país. Muito ruim. Tomara que a geração milênio ela seja mais proativa, que está começando a ser cada vez mais proativa, e uma geração anterior seja muito rápido, porque a gente vai ter um hiato. E essa geração, até há pouco tempo atrás, Melissa, eu ouvi o seguinte: a geração nem, não quer nem estudar e nem trabalhar. Aí depois eu escutei nem. Não quer trabalhar, não quer estudar, não quer procurar emprego. Isso é a pior coisa que pode acontecer para o país. Não vai ter Não produção. vai ter produção. E daí não tem renda, não tem Não PIB. tem, não tem. Então, assim, a pessoa, quando ela está desiludida e não quer procurar, é o pior cenário que tem numa sociedade, para uma pessoa. Então, ela está totalmente desiludida. Recentemente, eu ouvi uma teoria que eu achei fantástico e de lá para cá eu mudei. Não são nem, são 100. Sem educação e sem oportunidade. Se a gente conseguir dar, enquanto sociedade, educação para essas crianças
e da oportunidade, assim como nós tivemos Sim. a felicidade e a graça de poder estudar em colégios bons, ou antigamente o colégio estadual era muito menor que é hoje, e tivemos a oportunidade de trabalhar. Se as pessoas tiverem isso, elas não vão ser neném. Uhum. Elas vão atrás de alguma coisa. Então, acho que como sociedade a gente tem que olhar para isso. E a gente está fazendo um movimento, inclusive semana passada eu tive uma reunião com um grupo de empresas, grandes indústrias daqui, e eu comentava, gente, a gente tem que ajudar na educação das crianças. Se a gente não ajudar... É na base que a gente tem que É na trabalhar. base mesmo. Se a gente não ajudar, isso é trabalho de longo prazo. Se a gente trabalhar hoje, essas crianças vão estar nas nossas empresas daqui 10 anos. Só que se a gente não fizer isso, as nossas companhias não vão ter vida. Não vai sobreviver. Então, aí eu tive uma reação de 3, 4 empresários, uns 3, 4 CEOs, falou, pô, Renato, você tem razão. Eu acho que compensa assim a gente começar a olhar para isso. Então, eu acho que isso é fantástico. Para as pessoas que estão chegando na comunicação, elas vêm de uma escola que é tudo muito fácil, tudo muito rápido, tudo muito fácil. Você joga no Google e acha que está sabendo. Eu sempre... E a gente tem um trabalho na TV, que eu acho brilhante, tenho muito orgulho disso. Nós somos multigeracionais. Nós acabamos de fazer um censo de diversidade, e a coisa que mais apareceu, nós temos gente de 18, nós temos de 25, nós temos de 40, nós temos de 60, nós temos de 70, nós temos de 30. Então, nós temos multigerações. E isso é maravilhoso. Agora, deve ser mais difícil um pouco a comunicação, porque cada um entende de uma forma. Exato. Então, isso é rico, porque assim, a gente tem que se colocar no lugar do outro, ter a empatia de tentar identificar, de saber aonde que esse cara estudou, qual é a cultura que ele tem para fazer a comunicação. Mas pegando o gancho da sua pergunta, eles vêm muito crus. Essa geração, quando entra muito cru. Infelizmente, as faculdades de hoje não dão a vivência que precisa dar. Então, a gente também está olhando para isso, para trazer mais alunos para dentro da TV, para a gente ajudar na formação. Porque a teoria é extremamente importante, extremamente relevante e tal, e você tem que saber. O cara, para trabalhar em comunicação, ele tem que saber de sociologia, ele tem que saber de filosofia, de antropologia, precisa conhecer gente, precisa saber de gente, porque a comunicação é de gente para gente. E eles vêm muito cruz. Agora, tem muita gente que não está nem aí. Também tem uma coisa, os caras vêm, vou trabalhar das 8 às 12. 12, ele larga a caneta e vai embora. Essa geração é completamente diferente da gente. Que, é 12, mas tem um negócio para fazer, eu fico até a 1, fico até 2, fico até... E vou ficar até terminar. Vou ficar até terminar. Essa geração não tem isso. Essa geração, ela tem uma preocupação grande com qualidade de vida. Ela quer viver, ela quer experimentar, ela quer ter tempo para ela, quer ter tempo para a família. Então, isso faz com que a gente mude o nosso mindset. A gente, como líder de uma companhia, a gente tem que mudar o mindset e entender isso e saber que isso não é desprezo. Mas e sim como ela foi formada. É a cultura dela, é a geração dela isso. Eles são mais desapegados ao ter, né? Eles querem o benefício de usar ou de vivenciar. Eles querem usar. E isso também, eu acho que é um pouco de moda. Tá. Porque o dinheiro, ele vai fazer falta em algum momento. Então, se a pessoa não tem, só usa, vai chegar uma hora que vai fazer falta. Sim. Então, tanto que os milênios hoje estão comprando carro, estão comprando imóveis. Você sabe disso. Sim. Tem muita molecada de 30 e poucos anos comprando imóvel. Meu filho, com 31, resolveu comprar um imóvel. Coisa que há 5 anos atrás, nunca que ele queria. Vai Então, amadurecendo e daí vai amadurecendo. pegando esse senso de responsabilidade e também quer uma certa proteção. Começa daí a se preocupar com o futuro. Com o futuro, exato. Não só o presente tem que fazer agora. Exato. E aí, assim, essa geração, eles viveram muito. Então, agora estão vindo para uma realidade que eu preciso me preparar para o futuro, eu preciso ter as coisas. Né? Ainda é um processo lento, mas é isso. E eu, recentemente, eu vi uma apresentação que para mim fez muito sentido. Que antigamente, a minha geração, você estuda, faz uma faculdade e vai, trabalha, parou, aposenta, vai curtir a vida. É uma grande mentira isso. Uhum. Porque você vai aposentar com 70 anos, você já não... sabe, tudo não tem bem nem saúde, às vezes, para conseguir tudo curtir. Bem que hoje em dia, 70 anos, você está tá tudo bem, está com saúde, mas não é a mesma coisa. E o que essa pesquisa mostrou? Que essa geração,
eles vão intercalar momentos da vida deles. Então, eles vão trabalhar 10 anos, 5 anos, 6 anos, juntam um dinheiro e vai tirar um ano sabático. Vão tirar um ano sabático, vão viver, vão curtir, vão conhecer coisas, volta e começa tudo de novo. Então, isso eu acho fantástico. Coisa que eu jamais pensaria em fazer um negócio desse. Mas isso é essa geração. E aí, tem algumas pessoas que estão chegando nas empresas, que têm um senso de responsabilidade que é sensacional. Então, tem um monte de gente que não teve oportunidade, gente que não quer saber de nada, mas tem sim uma molecada chegando com garra, com vontade. A partir do momento que eles têm paixão naquilo que faz, vai embora. Então eu vejo com muito bons olhos que há sim uma geração chegando, mas são poucos, né? A grande maioria não tem esse apego todo. Mas tem sim gente muito boa, competente, chegando e que vai dar um banho na gente. Entendeu? Eu tenho dúvida disso. E você acha que é uma geração mais ligada ao meio ambiente, à sobrevivência do planeta? Total. Você entrou num viés que, assim, a gente não vai sobreviver se a gente não olhar para essas coisas. O ESG tá aí, é fato, não é mais moda. As empresas têm que olhar para isso, as empresas têm que se preocupar com isso, porque senão elas não vão vender. Existe uma geração que só vai comprar produto que seja ambientalmente sustentável, enfim, ecologicamente correta, que a empresa tenha uma governança justa, que a empresa olhe para o lado social. Então, assim, o ESG, ele veio para ficar e não é daqui a pouco, tá? Hoje em dia, tem algumas multinacionais que compram TV Globo porque sabe do compromisso que a Globo tem com as ODS e os compromissos que é signatária da ONU, porque senão ela não compraria mídia. Então já tem companhia que, olha, só vou comprar mídia de quem tem esse compromisso. E olha relatório, tá? Não é conversa, não, é fato. Então, é uma geração muito preocupada com isso. Que vem. E eu acho que também é uma geração em que aceita você ser mais de uma coisa. Por exemplo, fiz engenharia, mas eu não tenho que ser somente engenheira pro resto da vida. Hoje eu tô aqui começando na comunicação com alguém que já é expert disso, mas também veio da matemática, né? Assim como eu. É isso, né? A gente pode ser mais de uma coisa e tá tudo bem, né? Tá ótimo. E graças a Deus que hoje em dia a gente tem essa possibilidade de reinvenção. Né? Porque o que eu brinco sempre, que a gente tem que ser um pouco de águia e beija-flor. Que lindo. O beija-flor é porque você tem que fazer as coisas pelo amor, pela natureza, delicadeza, com a leveza e com amor, com paixão. E a águia, porque a águia tem um determinado momento na vida dela que ela tem que se reinventar. Sim. Então ela se autoflagela, porque as garras delas vão perdendo força, então ela fica afastada de tudo e ela arranca todas as penas. Ela tem um processo de transformação para poder continuar viva. Ou faz isso ou morre. Ou morre, exatamente. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser águia todo dia e a gente tem que ser beija-flor toda hora. Pra gente fazer as coisas com amor e sempre se transformando. O que é difícil para nossa geração. Que é difícil. Porque a gente foi treinado para ser uma coisa só, né? E não é. Você pode mudar a hora que você quiser. Eu acho isso brilhante e muito salutar. Muito salutar. Tem uma geração que vai mudar várias vezes de profissão. A gente se reinventar é bacana, né? É maravilhoso, eu acho isso fundamental. E eu confesso para você que eu aprendi isso há muito pouco tempo. Assim, aprendi no sentido de que você pode errar. A gente foi criado, a gente foi treinado para tinha que tirar nota 10, você tinha que passar na primeira, não sei o quê, você tinha que ter isso, você tinha que ter aquilo. E aí eu entrei numa empresa que tinha o padrão Globo de qualidade. O Globo não pode errar. Não. Então, assim, desde os meus 18 anos, você não pode errar, você não pode errar, você não pode errar. E eu, recentemente, 5, 6 anos, eu fiz um curso de transformação digital. Essa história é linda. Eu fiz um curso uma semana inteira, intensivo, das 9 horas da manhã até as 8 horas da noite, em São Paulo. Almoçava lá, tomava café, tudo lá, uma imersão. Primeiro dia eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Porque é uma sopa de letrinha que eu não entendia nada, mas eu estava vibrando. Queria aprender, você gosta de aprender coisas novas. Eu estava vibrando, porque aquilo me instigava muito. No segundo dia, falei, opa, eu acho que
que dá. Já no final do segundo dia, eu já estava conversando com todo mundo, eu já estava no terceiro dia, toda aquela teoria toda, eu falava, peraí, isso aí é o ótimo inimigo do bom? Que legal. Mas o que é esse curso, para mim, foi fundamental. Aí nós vimos lá Scrum, vimos um monte de metodologia, dados, um monte de coisa de transformação digital. Mas o que, para mim, foi o maior legado que eu tive dessa semana. Você pode errar, tá tudo bem. O problema não é errar, o problema é você errar de novo. Então, não tenha medo de fazer um projeto, não tenha medo de colocar um produto novo, não tenha medo, se arrisque. Eu acho isso fundamental. Se arrisque. Não deu certo? Corrige o rumo e faz de novo. Não deu certo? Corrige o rumo e faz de novo. Mas não deixe de fazer por medo. Vai e faz. Claro que dentro de uma, Sim. de uma realidade, né, Respeitando o próximo e a si respeitando o mesmo. próximo É. e tal. Mas isso para mim foi libertador, Melissa. Eu falei, caraca, é verdade. Eu não preciso acertar toda hora, ser sempre padrão Globo de qualidade. Não, a Globo vai errar. Nós vamos errar. E que bom que a gente vai errar. Porque assim a gente É aprende. humano, né? São pessoas que estão liderando e Exato. trabalhando ali. Então, assim, isso para mim foi libertador, porque para eu fazer qualquer projeto, eu tinha que estar tudo muito. O planejamento tinha que estar tudo muito certinho, tinha que estar muito bem organizado para eu me sentir confortável para ir para frente sem medo de errar. Uhum. Hoje não. Vamos. Ajusta a rota aí Ajusta no a meio do rota. caminho. Recentemente a gente acabou de fazer um movimento num evento aqui, que a gente fez um produto completamente diferente que a gente já tinha feito. Na primeira semana, no primeiro fim de semana, a gente fazia no jornal ao vivo tal, e tudo mais. Na terça-feira fizemos uma reunião, não gostamos de nada que nós fizemos, mudamos tudo. E na sexta-feira estava completamente diferente. E deu tava muito certo. lindo. Tava lindo. Então, assim, essa capacidade de se reinventar, ela é fundamental para o ser humano. Né? Se você não se reinventar, se você não buscar essa mudança, você morre. Uhum. Você não vai ter vida. Você não vai ter vida. É aquela máxima. A única coisa que a gente sabe é que a gente vai mudar. É Uhum. que as coisas vão ser diferentes. É a única coisa que a gente sabe. Né? E que nós vamos morrer um dia. E que vai morrer. Entendeu? Então, assim, as coisas vão mudar. Não vão ser como é hoje. Amanhã vai ser diferente do que é hoje. Então eu acho... e assim, para mim foi libertador eu entender que eu posso errar. Eu entender que faz parte de tudo isso. Então, para mim foi maravilhoso. Eu acho que a mídia social, né, tem muitas pessoas que encabeçam assim, as mídias sociais e que daí mostram realmente esse lado humano e tem um engajamento com quem está assistindo, com quem está ouvindo, que é muito grande. Eles se identificam. Então, hoje também essa geração nova aí, ela se identifica com a marca, né? Ela tem que ter um propósito por trás para ela estar consumindo. Você sabe que isso que você está falando é muito importante. E aí como eu estou falando de mim aqui, eu falo das minhas Sim, das passagens, experiências, minha mas a experiência, ideia das é minhas essa. passagens, né? É. Como eu sempre tive um intuito muito grande de empreender, de querer fazer, eu era muito moleque, eu devia ter 17 anos, 18 anos, não sei. Eu vi uma questão de máquina de café, que com 1 quilo de máquina de café, você faz cento e não sei quantos cafezinhos. Eu comecei a fazer conta. Matemático, né? Pô, se eu comprar 1 quilo, eu pago 15 reais, aí eu vou vender 150 cafés, se eu vender a R$1, eu faço 150. Lindo. Aí, o que eu fiz? Eu fui. Lá em Rio Preto tem um hospital de base, que é um hospital referência, e é popular. Hoje já melhorou bastante. E em frente ao hospital tinha 200 barraquinhas. E não tinha café. Eu fui pesquisar, fui fazer pesquisa de campo. Não tinha café. Falei, porra, é aqui que eu vou. Aí eu fui um dia lá e comecei a perguntar, pô, tem alguém que tá vendendo? Tem alguém que tá vendendo? Não sei o quê, trailer, tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E todo mundo me olhando meio, uai, o que esse moleque tá fazendo aqui? Esse branquinho, olho claro, não sei o quê, não sei o quê. Aí chegou um cara e falou, eu tenho sim, vem cá. Ele me levou um quarteirão e falou, cara, vai embora daqui. Vai embora daqui. Tá todo mundo achando que você é fiscal, tá todo mundo achando que você tá aqui para fiscalizar, para multar todo mundo. Você vai apanhar, vai embora daqui. Uhum. Sabe o que eu entendi naquele momento? A questão de representatividade. Uhum. Então, assim, você vai falar com uma pessoa da comunidade, você tem que ter alguém da comunidade que superou os obstáculos que aquela pessoa passou. Não adianta eu ir lá falar para ela. Senão eles não se identificam. Eles não se identificam. Então, assim, a identificação, o match que você tem que fazer é daquelas pessoas que vivem aquilo outro. Então, eu posso, e eu dou palestra para a comunidade, é lindo, maravilhoso, eu conto minha história de superação, um monte de coisa, mas é diferente. Uhum. Eu tive a oportunidade de estudar, eu tive a oportunidade de trabalhar, eles não têm. Então,
essa questão de empatia é muito grande. E aí, puxando o gancho que você trouxe, essa questão de influenciador, a gente tem que tomar muito cuidado, e principalmente os nossos filhos, ou quem a gente está junto, porque idolatra. Idolatra, então tudo que aquele cara está fazendo é lindo, maravilhoso, Acha que é lei. acha que é lei e se espelha nele. Projeta aquilo para a vida dele e não é aquilo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Há sim um influenciador que faz o match com a pessoa, e aí tem tudo a ver, mas há muitas pessoas, a maioria está olhando aquilo como adoração, Uhum. e isso é muito perigoso. Né? De novo, eu conversei com o Felipe Neto, tem 45 milhões de... E ele mesmo falou, eu já fiz muita merda na vida, hoje eu tenho uma responsabilidade muito grande. Procure influenciador que estimule a pesquisa, não estimule a verdade. Influenciador que ensina você a pesquisar, que ensina você a olhar e buscar a informação para ver se aquilo que ele está falando é verdade. A diversidade só soma. Só soma, e você buscando a informação, você melhora muito. Então, eu acho isso lindo. Né? Vou aproveitar. Tem um momento aqui do nosso programa em que eu peço para a pessoa se olhar no espelho e falar com ela do futuro. Qual a mensagem que você quer passar para o Renato Cossenza do futuro? Renatão, eu espero que você tenha conseguido tudo que você almejou na sua vida. Eu espero que você tenha conseguido ajudar as pessoas cada vez mais, como é o seu propósito. Eu espero que você tenha construído uma família espetacular, que é unida até hoje, né? E espero que você tenha respeitado as pessoas e que você tenha feito o melhor para elas, sempre como você sempre fez. A tua trajetória até aqui foi uma trajetória de muita luta, de muita conquista, de muita comemoração, mas de muito respeito. E eu espero e tenho certeza que daqui 30 anos eu vou falar com o Renato, que continuou respeitando as pessoas, tendo empatia e ajudando as pessoas e curtindo a minha família. Eu não tenho dúvida disso. Um beijo, Renato. Te amo. Gostoso, isso. que mensagem linda. Né? E é difícil, né, a gente falar com a gente, se olhar assim, a gente imaginar a forma como a gente deve ser, né? Como a Lígia fala, né? Eu sou um Forrest Gump. Eu nunca fui, assim, eu teve um momento na minha vida que eu não era tão comunicativo assim. Eu tinha vergonha de levantar a mão na escola, eu tinha coisa, né? Quando chegou na quinta série, ou quarta, quinta série, não sei, me deu um estalo assim, que eu falei, eu preciso mudar isso. Porque se eu continuar com vergonha de me comunicar, eu não vou para lugar nenhum. De lá para cá, toda hora eu fazia assim, professor, perguntar qualquer coisa. Entendeu? Só para fazer, só para falar. E ao passar dos tempos, uma técnica que eu usei muito grande era o espelho. É o espelho. Eu sempre olhei para o espelho e falava comigo mesmo. Era uma forma de você treinar. Era uma forma de eu treinar. A primeira palestra que eu dei na minha vida, a primeira coisa, eu fiquei palestrando para o espelho, parecia um bobo. Mas isso é sensacional. Quando você fala para você mesmo, isso é tão forte. Esse momento aqui é muito forte. É muito forte. Está de parabéns, porque isso traz uma reflexão completamente diferente. Inclusive, uma vez eu fiz uma palestra em que sabe aqueles espelhinhos de maquiagem? Sim, aquela sim. coisinha. Eu deixei em todas as cadeiras e um momento da palestra, eu falei, embaixo da cadeira, pega um negócio aí e fala com essa pessoa que está aí. É isso. Foi brilhante. Teve gente que chorou, aquela coisa toda, entendeu? Então, assim, o espelho é muito forte. E eu usei muito o espelho ao longo da minha vida para eu me treinar, para eu melhorar minha comunicação, para eu não ter medo de falar, para eu não ter medo de errar, de falar, né, na realidade. Né? Então, errar, você sabe que tá ok agora. Agora eu sei que tá ok, exato. Agora eu sei que eu posso errar e tá tudo bem. Mas naquela época, eu tinha que falar de coisas que eu dominava. Hoje, Melissa, de verdade, se você quiser que eu fale sobre essa planta aqui, eu vou falar. Entendeu? Vou dar assim, não me assusta mais nada. Então isso foi muito o espelho que me ajudou, né? Então, histórias. Que bacana, né? Que gostoso. E acho que a gente já falou um pouquinho de tudo, então eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos vendo e nos ouvindo. Fique à vontade. Bom, espero que vocês, com as minhas histórias aqui, tenham contribuído com vocês de alguma forma, que tenham despertado em vocês alguma coisa. Eu sempre falo que se eu conseguir despertar um negocinho só para quem eu estou falando, eu já estou feliz. Se vocês estão ouvindo,
mudarem em função da águia, em função do beija-flor, tá ótimo. Se vocês que estão me ouvindo, estão vendo a gente, pesquisar a informação, não receber e repassar, tá ótimo. Se vocês se identificaram de alguma forma comigo, fizeram um match da história de vida, que eu comecei lá como contínuo, hoje eu estou como diretor, meu, vai à luta, vai buscar o que você quer, não desanime. Isso é um jargão, né? Mas é verdade. Vai atrás, não desista, faça esforço. Não é no pain, no win. Não existe vitória sem dor. Não existe. O que é fácil, o que chega fácil, vai embora fácil. Então, estudem, treinem, vão buscar conhecimento e se esforcem que as coisas vêm. Cada momento no seu tempo, as coisas acontecem no momento certo, às vezes a gente não entende, né? Uhum. Então, assim, o que eu posso desejar para todo mundo que está vendo a gente, que se preocupe com a mudança, olhem para si mesmo e busquem o seu melhor todos os dias, através de pesquisa, através de conhecimento do ser humano. Seja empático, seja agradável, seja ético, seja respeitoso com o outro. Se a gente tiver empatia e amor ao próximo, o mundo é maravilhoso. Então, espero que vocês tenham gostado de tudo. Obrigado, meu amor. É isso. Então espero que vocês se olhem no espelho e encontrem a sua verdade e a partir daí siga, não desista. No final de tudo vai dar tudo certo. Gratidão pela tua Eu que participação. agradeço profundamente o espaço e ter me acolhido e me escolhido para esse bate-papo aqui. Adorei, você é É uma fantástica. honra, é uma Eu honra. tenho certeza que você vai se dar muito bem na comunicação. Deus Né? quiser. Gratidão.